Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Nesse momento a gente vai estar discutindo a teoria de conjuntos. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma introdução dentro de alguns conceitos elementares, aí, alguns conceitos iniciais que você precisa para estar estudando aí a teoria de conjuntos, tá bom? Então, primeiramente, o que é um conjunto? Então, um conjunto nada mais é do que um ente primitivo. Então, o que seria um ente primitivo? É algo que você aceita sem ter uma definição formal. Então, o conjunto é um ente primitivo caracterizado por coleção, reunião de elementos, objetos, tá bom? Então, não se tem uma definição formal do que é conjunto. Então, eu gostaria que você continuasse com a mesma ideia que você criou lá desde pequenininho, essa ideia que você tem na cabeça do que seria conjunto, tá? Então, continue do mesmo jeitinho. Então, o que a gente pode citar, por exemplo, como conjunto? Os meses do ano, é um grupo aí de 12 elementos, né? Então, você tem um conjunto aí com 12 elementos. Os dias da semana, já é um conjunto com 7 elementos. E nos estados do Brasil, tá bom? São casos aí particulares de alguns conjuntos. Cada elemento, né, ou cada parte integrante ali do nosso conjunto recebe o nome de elemento. Então, por exemplo, domingo, né? Domingo é um elemento aí dos dias da semana. Então, ele faz parte aí do conjunto dos dias da semana. A gente fala que esse domingo aí é um elemento do dia da semana, tá bom? Então tá, então vamos lá. Então, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente vai indicar seria algumas definições que a gente tem para conjunto, né? Em especial aí a gente pode colocar como sendo alguns tipos de conjuntos que a gente vai estar desenvolvendo, certo? Então, primeiramente, a gente vai falar aí de um conjunto chamado conjunto unitário. Então, o que seria um conjunto chamado conjunto unitário, né? Como o próprio nome já fala, um conjunto ele vai ser unitário se ele é composto de apenas um elemento. Daí que vem a ideia de unitário, vem de unidade, tá? Então, o conjunto unitário, o conjunto tem apenas um elemento. Ainda, um segundo conjunto chamado aí conjunto vazio, tudo bem? O que é um conjunto chamado conjunto vazio? Conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos. Fala, mas como que pode um conjunto não ter elementos? Tá? Como eu disse no começo da aula, conjunto é um ente primitivo, então não tem uma definição formal. Então a ideia, né, de como que seria um conjunto, mas não consegue explicar o que seria. Tá? Então, conjunto unitário, conjunto com elemento, e o segundo aí, um conjunto vazio, que é um conjunto que não tem elemento algum, tá? Vamos lá. Ainda o que a gente pode fazer? Junto aí com essas definições, a gente pode colocar as representações que a gente tem para esse conjunto, ou seja, formas da gente apresentar esses conjuntos. Então, como que a gente faz aí as representações envolvendo situações aí de conjunto, tá? Comumente a gente trabalha com 3 representações, tá? Então, 3 formas de você indicar conjuntos. Como que a gente indica, tá? Primeiro, a forma chamada forma tabular. O que seria uma forma tabular que a gente tem para um conjunto, né? Então, forma tabular ou tabulação de um conjunto nada mais é do que você simplesmente pegar o conjunto e colocar aí cada elemento dele entre chaves. Isso é uma representação que a gente chama de forma tabular, né? Então, nada mais é do que indicar entre chaves, tá bom? Então, indicar aí entre chaves, certo? Entre chaves, os seus elementos, tá bom? Os elementos aí do conjunto. Então, isso aqui é o que a gente chama de forma tabular. Então, isso aqui é a forma tabular de representar um conjunto. Certo? Então tá, por exemplo, um dos casos que eu comentei agora há pouco aí no começo da aula, como exemplo, né, seria o dia da semana. Então o dia da semana é formado lá por domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se eu quero colocar isso aí da forma tabular, o que a gente faz? A gente monta assim, né, um conjunto A é formado por domingo, tá bom? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e também o sábado. Então, isso aqui seria uma forma tabular aí para esse conjunto que eu coloquei no começo da aula, que seria os dias da semana, tá? Então, volto a reforçar. Como é que se trabalha com a forma tabular? É só colocar os elementos ali entre chaves, tá? Então, simplesmente é isso que a gente tem. Outra coisa que você deve ter reparado aí, que eu chamei, né, esse conjunto aqui de A.
né? Por que eu chamei de A? É que para não deixar o conjunto meio solto, o que a gente faz? A gente costuma dar nome para esses conjuntos, né? Então, conjunto A, conjunto B, conjunto C, normalmente o nome, como você pode olhar aqui, né? A gente costuma representar aí por letra maiúscula. Pode ser minúscula? Pode, tá? Mas comumente a gente usa letra maiúscula. Então, para indicar aqui, por exemplo, um conjunto A, B, C, né? Poderia ter um conjunto S, por exemplo, dia da semana, isso aí é critério de cada um, certo? Então, forma tabular, colocar entre chaves os elementos, tá? A segunda maneira que a gente tem para representar um conjunto é o que a gente chama aí de representação por característica, né? O que seria representar conjunto por característica, né? Representar conjunto por característica nada mais é do que você colocar uma proposição, colocar uma frase, e através dessa frase aí a gente consegue saber quem são todos os elementos do conjunto sem colocar um por um. Por exemplo, né, os estados do Brasil. A gente sabe que, né, que esse conjunto aí tem um monte de elementos, e a hora que eu coloco assim, estados do Brasil, automaticamente eu sei que são todos, né, que fazem parte da nossa federação, certo? Ainda, por exemplo, o Paraná, né, o Paraná seria um elemento desse conjunto, tá? Então não precisaria colocar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então o que acontece? Se você colocar lá estados do Brasil, já subentende que são todos eles, então não há necessidade de escrever um por um, certo? Isso é o que a gente chama de característica, né? Nada mais é do que indicar os elementos, tá bom? Então indicar aí através de uma, tá bom? Através aí de quê? De uma frase, tá bom? Então isso aqui seria o que a gente chama de forma de característica, tá? Certo? Então, reforçando tabular, indicar os elementos entre chaves, e característica é uma frase. Aí é o seguinte, lógico, vai variar bastante de questão para questão, de quem estiver elaborando, né, o texto aí para você resolver na questão. Mas normalmente como que a gente representa por característica, né? Normalmente por característica a gente faz o seguinte, a gente indica assim, ó, um conjunto, vou chamar um conjunto A, né, até porque eu vou representar o mesmo conjunto que aparece lá em cima, tá bom? Então A, e nesse A eu tenho o seguinte, eu tenho lá, dia da semana. Repare o seguinte, ó, a hora que eu coloquei essa indicação dia da semana, repare que eu estou colocando aqui que é domingo, segunda até sábado, né? Então, não precisaria colocar um por um, bastava essa frase para a gente já saber qual que é o nosso conjunto. Aí, para organizar, o que a gente faz? Além da frase, a gente costuma usar uma anotação, né? Então, você costuma assim, ó, costuma colocar X, tal que X é dia da semana, tá bom? O que significa esse X barra X? Esse X barra X pode ser Y barra Y, pode ser coração barra coração, tá? Isso não tem uma indicação específica, tá bom? Então, se lê o seguinte, se lê assim, ó, esse X é um elemento, a gente fala assim, ó, elemento, certo? A barrinha é tal que, né? Então, elemento, tal que, o elemento, de novo, tá bom? É dia da semana. Então, na prática está escrito assim, eu quero um elemento, tal que o elemento é dia da semana, ou o conjunto A é formado pelos elementos que são os dias da semana, tá? Que é a mesma coisa, certo? Aí, para não deixar solto também a frase, do mesmo jeito da de cima, a gente costuma colocar isso aqui entre chaves, certo? Então, nada mais é do que uma frase aí para indicar, né, nosso conjunto, tudo bem? Voltando ao caso aqui, né, do comecinho da aula, das definições dos tipos aqui, o que a gente tem? No caso particular do conjunto vazio, a gente vai usar uma notação específica, tá? Então, para o conjunto vazio, então imagine que você tenha lá um conjunto C que é vazio. Então, o vazio, a gente falou que é sem elementos, né? Um conjunto aí que não tem elemento. Por exemplo, se eu perguntar assim, qual seria o dia da semana, o conjunto lá do dia da semana, que começa com a letra W, né? No português não tem, concorda? Então, neste caso, eu estou me referindo a um conjunto que é um conjunto vazio. Então, um conjunto sem elementos, tá bom? Aí, nesse caso particular do conjunto vazio, a gente costuma representar por duas notações. Quais são as duas, né? Você pode representar colocar assim, né? Colocar aqui assim, duas representações, tá bom? Pode ser o conjunto com a chave sem nada dentro, ó, repare que não tem nada dentro, tá? Então, isso aqui seria um conjunto vazio. E também você pode representar por uma letra grega, no caso nosso aqui é o φ, tá? Que é simplesmente aí uma bolinha ou um ovinho cortadinho, tá? Então, isso aqui seria uma letra grega, que é o φ. Então, você pode representar tanto pela chave sem nada ou pelo φ, certo? Então, isso vai indicar pra gente o que a gente chama de conjunto vazio. Tome um pouquinho de cuidado só pelo seguinte, quando você tem um conjunto
desse jeito aqui assim, ó, isso não é vazio, tá? Tudo bem? Por que não é vazio? Porque você tem um elemento dentro, tá? Ou você coloca só a chave ou só a letra grega, que é o φ. Nunca os dois juntos, certo? Então isso aqui você pode utilizar um ou outro para representar aí o nosso conjunto vazio, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então já vimos o seguinte, para a gente representar conjunto, o que eu tenho? A forma tabular, que é você indicar cada elemento através de uma chave, ou uma característica, que é uma frase, e através dessa frase você sabe quem são todos os elementos, tá? Então são duas formas que a gente tem aí por enquanto. A terceira que a gente tem, né, a terceira forma de representar, é o chamado diagrama, né? Em especial aí, diagrama de Venn, tá bom? Então como que a gente vai representar um conjunto através de um diagrama? Para representar o conjunto através de um diagrama, o que a gente faz? A gente usa uma região fechada, né, limitada aí por uma linha, que não se entrelaça. Né? O que seria isso? Por exemplo, não se pode ter isso aqui. Né? Se uma região é fechadinha, mas aqui está entrelaçando. Tá? Isso não pode acontecer. Tá bom? Então, no diagrama, como funciona, né, a representação por diagrama? Você simplesmente vai fazer, né, uma região, um ovinho, uma nuvem, tá? Vai representar aí através de uma região fechada. E dentro dessa região fechada, você vai colocar cada um dos elementos. Então, imagine que eu tenho aqui o conjunto A, que é o que eu estou me referindo aqui em cima. Né? Então, nesse conjunto A, eu vou escrever lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e um último conjunto, um último elemento, melhor dizendo, né? Que é o sábado. Tá? Então, você tem essas três formas aí de representar. Então, você pode representar por forma tabular, característica ou diagrama de Venn. Essas são as mais comuns, tá? Certo? Tudo bem? Aí é o seguinte, também a gente usa algumas simbologias específicas quando a gente está trabalhando aí, quando está falando da situação de conjunto. Quais são elas, né? Tem várias, tá bom? Mas algumas comuns a gente vai estar citando aí durante esse momento agora, tá? Então, quais são as notações comuns que a gente, né, acaba vendo quando a gente trabalha com situação de conjunto? Na verdade, essas abreviações, essas indicações, esses símbolos que eu vou colocar para vocês, é basicamente para indicar uma frase, uma redução de frase. Para você evitar de ficar escrevendo muito, então aí se usa algumas simbologias. Por exemplo, né, imagine que eu tenha esse A de ponta cabeça, né, ou um V cortado, como você está enxergando aí, certo? Esse Azinho de ponta cabeça, ele tem significado de para todo. Tudo bem? Então, esse símbolo aí significa para todo. Então, quando você vê, por exemplo, né, uma situação que tiver um símbolo assim, ó, né, o nosso A de ponta cabeça e um X na frente, o que está sendo indicado aqui? Está falando o seguinte, né, para todo X. Então, isso aqui é só uma abreviação do que a gente está falando, tá? Então, eu estou falando de para todo X, só isso, tá? Então, quando você vê esse Vzinho cortado, esse A de ponta cabeça, significa para todo, tá? Esse é um dos símbolos aí que a gente usa. Outro símbolo que a gente usa é esse E ao contrário, quadradinho, tá? A gente tá aqui, tá bom? Com os ângulos retos aqui, tá? Então esse E ao contrário. Esse E ao contrário significa existe. Tudo bem? Então esse aqui seria um símbolo de existe, né? Então o existe é esse E quadradinho aí ao contrário, tá bom? Então esse quadradinho que eu falo que é um ângulo reto aqui, tá? Certo? Então, isso aqui seria o nosso símbolo de existe, né? De vez em quando, pode acontecer, quando você vai trabalhar com algumas questões aí um pouquinho mais bem elaboradas, principalmente alguns vestibulares, né, mais fortes um pouco, costuma vir também, além desse símbolo, um sinal de exclamação assim, certo? Então, existe único daí, certo? Então, só muda um pouquinho a notação, tá? Agora, o que interessa para a gente no momento específico, além desse símbolo, lógico que a gente vai usar no futuro aí. O que vai interessar para a gente agora é a diferença entre os símbolos de pertencer, tudo bem? Então, o símbolo de pertence ou o símbolo de estar contido. Esses dois aqui são, né, a diferença entre eles aí não é muito longe, e muita gente acaba errando na hora de fazer exercício, na hora de trabalhar, tá? Então, qual que é a diferença de pertence e contido, né? O pertence, a gente usa um símbolo, né, bem parecido também com um E, certo? Estou falando E, mas não é especificamente E, tá? Estou falando um E porque fica mais fácil para a gente se localizar, tá? Então, você tem
esse símbolo para o pertence, e para o contido a gente já usa um símbolo um pouquinho diferente, usa um Czinho esticadinho assim, tá bom? Então esse é o símbolo que a gente tem para pertence e para contido, certo? Agora, qual que é a diferença na hora de você aplicar, falar que alguma coisa está contida ou que alguma coisa pertence, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A diferença é bem simplesinha, mas é bom ficar atento, principalmente quando a gente fala de exercícios, tá? Uma coisa que é bom observar. Quando a gente fala de pertence ou não, você está comparando alguém, né, com um certo conjunto, certo? Esse alguém que você está comparando, ele pode estar no conjunto ou não, ou simplesmente ser gerado aí, esse alguém, né, ser gerado por elementos de um outro conjunto, certo? O que seria isso? Formado ali um conjunto de elementos do outro. Então, o que a gente tem? Por exemplo, imagine que eu pegue aqui o A, né, formado por 2, 3, 7 e 9. Vou pegar um conjunto simplesinho para a gente ter uma ideia, né, de como que a gente pode desenvolver esses dois símbolos pertence e está contido. Então vamos lá. O que a gente tem? O número 2, é óbvio que você reparar, né, se você observar o que a gente tem lá no conjunto A, esse 2 faz parte dele, está aqui. Né? Agora, como que eu posso verificar se esse 2 pertence ou está contido em A? Para verificar se pertence ou está contido, a diferença é simples, tá? A gente vai usar pertence se o elemento ali, se aquele 2 for elemento do conjunto A, certo? A gente usa pertence. E a gente vai usar contido se o 2 for um conjunto formado por elementos de A. Qual que é a diferença? Né? A diferença é assim, ó, o número 2 está lá, do jeito aqui, sem mexer, tá? Então ele é um elemento. Agora, a partir do momento que eu pego esse 2, coloco entre chaves, eu deixo de ter um elemento, passa a ter um conjunto. E qual que é a diferença? A diferença desses dois aqui é que aqui eu vou usar pertence e aqui eu vou usar contido. Então a diferença é simples, tá? O que você vai fazer? Você verifica assim, se o elemento está lá dentro, pertence. Se você criou um conjunto com o elemento que está lá dentro, aí está contido, tá? Então essa é a diferença dos dois. Então vamos reforçar para ter uma ideia? Ó, se eu perguntar assim, o 3 entre chaves, ele virou um conjunto. Ele é um conjunto cujos elementos estão em A. Aí ele está contido em A, certo? Agora, ainda, né, se eu pegar lá assim, o número 7 está dentro do conjunto A, ele não é um conjunto, não formamos um conjunto ali com esse elemento, então a gente tem pertence a A. Tudo bem? Na prática, você pode pensar de uma forma grossa, mas pode pensar assim, está lá dentro? Pertence. Se você tirou, colocou entre chaves, contido. Então essa é a diferença dos dois que a gente tem que tomar, né, tomar um pouquinho de cuidado na hora de desenvolver, certo? Então tá. Aí outra coisa que vocês vão reparar é o seguinte, existe uma simbologia de negação da frase que a gente está falando. O que seria essa negação? A expressão não, né? Então o que acontece? Quando você tiver um símbolo e você fizer um risco em cima do símbolo, a gente está falando o seguinte, está contrariando o que aquele símbolo quer dizer. Então, por exemplo, né, neste caso aqui, ó, o que aconteceu? A gente colocou que isso aqui existe, não é? Então, se isso aqui existe, colocou um risco no meio, assim, ó, coloquei lá, o existe, coloquei um risco. Esse risco vai indicar que na frente tem a palavra não. Então, se o E, ao contrário, é existe, com um risquinho significa não existe, tá? Então, essa é a diferença de um para o outro, certo? Então, tá, aqui mesma coisa, né? Então, se você tem esse símbolo indicando pertence, com um risquinho vai indicar não pertence. Se isso aqui é um contido com risquinho, vai significar não contido. Então, essa é a diferença que a gente tem entre eles, tá? Então, por exemplo, se eu colocar assim, o número 6 em relação a A, dá para ver bem que o 6 não está no conjunto A. Então, se o 6 não está no conjunto A, a gente pode falar que esse 6 ele não pertence ao conjunto A. Então, o risquinho vai indicar essa negação. Aí a gente fala que não pertence, tá bom? Tá. Outra coisa que é importante em saber, que é interessante aí, é o seguinte. Quando a gente trabalha, né, com um conjunto qualquer aí, existe um conjunto chamado aí conjunto das partes desse conjunto. O que seria esse conjunto das partes? É um conjunto formado aí com todos os subconjuntos que um conjunto tem. Então, o que seria um subconjunto? Esse aqui, por exemplo, né, esse conjunto formado pelo 3, ele é subconjunto de A. Por que ele é subconjunto de A? Porque ele está contido no conjunto A. Isso é o que a gente chama de subconjunto. Por exemplo, se eu pegar assim, o 7 e o 9, né, isso aqui entre chaves, isso é um conjunto, ele está contido em A. Por que ele está contido em A? Porque os elementos dele também
fazem parte, né, do nosso A. Então, neste caso, a gente fala que esse conjunto 7 e 9 é um subconjunto do nosso conjunto A, porque os elementos estão lá dentro, né, do nosso conjunto A, certo? Essa é a ideia que a gente tem. Então, retomando, que conjunto das partes, então, que eu falei, né? Conjunto das partes é o conjunto de todos os elementos que estão, ou de todos, né, os conjuntos que estão contidos em um outro. Então, só para fixar bem essa ideia, por exemplo, né? Se imagine que eu tenho um conjunto que eu vou chamar de B. Conjunto B formado por A, B, C, tá bom? 3 elementos, certo? Quais são os subconjuntos que esse B tem? Ou seja, quais são os conjuntos que estão contidos nesse conjunto B? Né? Vamos lá. Então, o primeiro que eu posso colocar, o conjunto formado pelo A, o conjunto formado pelo B. Ó, repara que isso aqui tudo está contido lá dentro, porque o elemento aqui A também é elemento de B. Esse elemento B também está aqui no conjunto, né? Ainda o elemento C, né? Então, isso aqui são alguns subconjuntos de B. Ainda eu posso colocar, né, AB, certo? O AB como sendo, né, também um subconjunto desse B. Ainda, posso pegar 2 em 2 aqui, né? Posso escrever lá, AC é um subconjunto. Ainda, né, posso escrever BC é um outro subconjunto, certo? E também posso ter, lógico, 3 elementos, no caso que é o próprio AB, né? Então, ABC no caso, né? Então, esse aqui seria o outro subconjunto. Então, você tem aqui alguns subconjuntos desse conjunto B. Então, volto a reforçar o que seria o subconjunto. Seria lá um conjunto que você tem, cujos elementos estão pertencendo aí a um outro conjunto, tá? Certo? Então, todos esses aqui são subconjuntos de B, porque cada elemento que está aqui dentro também é elemento do nosso B. O detalhezinho interessante é o seguinte, o conjunto vazio é um conjunto particular, um caso especial, tá? Então, no conjunto vazio, a gente considera que o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto, não importa qual seja, tá? Então, se você tem um conjunto B aqui assim, o vazio está aí dentro, tá? Então, a gente pode falar que o conjunto vazio também é um caso de um subconjunto, certo? Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos desse conjunto B. Ainda, gente, é o seguinte, tá? Como isso aqui é um conjunto, né? A gente vai representar também com a chave, tá? Então, isso aqui seria o que a gente chama de conjunto das partes, que por definição a gente chama esse conjunto de P, né? Em especial, a gente chama o seguinte, a gente chama assim, ó, P, né? PB, para indicar partes do conjunto B. Essa é a simbologia que a gente acaba utilizando, certo? Agora, não é difícil separar, né? Isso aqui foi um caso particular, mas não é difícil separar algumas propriedades que a gente pode ter quando a gente fala de contido, né, ou não, tá? Então, observação, que é bom a gente ficar, né, meio esperto aí, que pode aparecer para a gente em situações de prova, né, que é o seguinte, se eu pegar lá um conjunto vazio, né, o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto, não interessa quem que vai ser o nosso conjunto, tá? Então, isso aqui, para todo conjunto A que a gente vai ter, o vazio está contido nele, tá? Não importa qual tipo, quantos elementos o conjunto tem, tá bom? E também o conjunto A, ele está contido no próprio conjunto A, indiferente aí de quem que vai ser o nosso conjunto. Então, isso é interessante a gente saber, tá? Então, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto e o próprio conjunto vai estar contido nele mesmo, tá bom? Então, isso aqui seria a ideia que a gente tem. Então, reforçando, tá? A forma tabular, o que seria? Escrever os elementos dentro de chaves. Característica é você escrever através aí de uma frase, né? Diagrama de Venn é quando você coloca numa região fechada, tudo bem? E ainda a gente tem o quê? Pertence e contido, tem que tomar cuidado. Pertence quando estou referindo que um certo objeto é elemento, né, do nosso conjunto, e quando a gente fala que é contido, quer dizer o quê? Que eu peguei um elemento do conjunto e criei um conjunto novo, ou seja, cada elemento de um certo conjunto também é elemento de um outro conjunto. A gente fala que o primeiro está contido no segundo, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem para se trabalhar. E reforçando, conjunto vazio está contido em qualquer conjunto e um conjunto está contido sempre nele mesmo, tudo bem? Então tá, gente, um grande abraço aí e espero você aí para a próxima aula, tá? Tchau, tchau!